Bom dia! Hoje iremos apresentar o seminário sobre micronutrientes. Somos alunas da Faculdade das Américas, do curso de Nutrição, terceiro período, e vamos falar um pouquinho sobre os minerais, que são o ferro e o cálcio. Aluna Kesley Carvalho, vou explicar um pouquinho sobre o mineral ferro. O que é o ferro? O ferro ele é constituinte de enzimas, como o citocromo C, faz parte do transporte de gases, da hemoglobina e mioglobina. Ele é um mineral essencial também por participar do metabolismo oxidativo, crescimento celular e a síntese proteica e de neurotransmissores. No nosso país, é um programa de suplementação de ferro que trabalha da forma de divulgação, de explicação e de acompanhamento para que tenha a suplementação para o indivíduo quando há necessidade. E quando isso acontece? É para crianças a partir de 6 meses de vida, mulheres grávidas, no pós-parto ou até quando ocorre um aborto, né? E visa a prevenção da anemia. Esse é o cuidado para ter a suplementação. O programa também oferece os remédios de forma gratuita nos postos de saúde e UBSs. Apesar de existir um programa, ele ainda não alcança todo mundo, ele ainda não tem uma divulgação como deveria ser, né? As pessoas ainda não entendem totalmente a importância do ferro no nosso organismo. No Brasil, em média de 2008 e 2009, teve 31% das mulheres que apresentaram uma ingestão de ferro baixa, né, precisando da suplementação, assim como as crianças, cerca de 20% apresentaram estados anêmicos, crianças de 2 anos apresentaram também, tendo em porcentagem 24%. Nos Estados Unidos, em 1980 e 1999, teve uma taxa de 30% das mortes foram causadas pela intoxicação, o excesso do ferro. Então, por isso, é importante que essa suplementação ela seja feita pelo médico de forma adequada, nunca ser a mais nem a menos, sempre de forma correta. Quando pensamos na ingestão de ferro, pensamos em como aumentar a oferta dele. Um desses jeitos são ingerir alimentos ricos em ferro, M ou em ferro não M. O ferro M se trata de tecidos musculares ou derivados de sangue, como a carne, e os alimentos vegetais, ferro não M, que seria alimentos de soja, leguminosos, coisas desse tipo. E a gente tem que deixar sempre de molho, que é para diminuir os fitatos, e não fazer com que a absorção diminua. Desde 2004, no Brasil, as farinhas de milho e trigo, elas foram fortificadas com ferro, porque mostra que 30% do consumo de ferro está ligado a essas farinhas. Então, os brasileiros consomem muita farinha de trigo ou de milho. A ingestão média das mulheres seria de 10 miligramas de ferro, enquanto dos homens seria de 13,5. A suplementação, ela ocorre tanto para algumas pessoas, como eu havia dito, como também para as mulheres que têm uma perda menstrual excessiva ou doadores de sangue. As recomendações nutricionais elas foram criadas pelos comitês da FAO e da IOM e elas são de acordo com a idade, o gênero, se são gestantes ou não. Os recém-nascidos eles possuem uma reserva que é suficiente, então essa recomendação só acontece a partir dos 6 meses de vida. Esses valores das recomendações eles podem variar, né? E quando ocorre uma menarca nas meninas antes dos 13 anos, quando se trata de vegetarianos ou mulheres que usam anticoncepcionais ou até doadores de sangue. Nesta tabela, do lado esquerdo, podemos ver o estágio da vida, que são as idades, a EAR, que seria a necessidade média estimada,
E RDA, ingestão dietética recomendada. A UL seria o limite do ferro e a AL seria a ingestão adequada. As gestantes têm uma recomendação média de 27 mg de ferro por dia e ocorre a suplementação por elas ter uma dificuldade na absorção do ferro ou então por uma alimentação diferenciada. A OMS fala da suplementação de ferro para que evite anemia, sepse puerperal, baixo peso do bebê. Em algum momento da gravidez, se a mulher precisar da suplementação, ela será usada com ácido fólico, 40 mg por dia, né? Se ela se encontrar anêmica. E essa suplementação vai ser usada até que a anemia passe. Quando isso ocorrer, ela vai voltar para a suplementação normal que as gestantes devem fazer. Os principais alimentos, né, podem vir de origem animal ou vegetal e são classificados como excelente fonte, boa fonte ou alimento fonte. Esses alimentos foram retirados da tabela TACO em porção de 100 gramas. Os alimentos excelentes fontes são carnes bovinas, charque, com 3,5 miligramas, fígado cru, né, seria 9,5 miligramas, frango, coração, 4,1, farinha de arroz enriquecida, 31,4, alimento fonte, seria um atum fresco, 1,3, por apresentarem uma quantidade de ferro menor. O abacaxi cru, 0,2, alimento boa fonte, seria as carnes bovina, de filé mignon, 2,9, cereal matinal, 3,7, alface roxa crua, 2,5 miligramas, salsa crua, 3,2 miligramas. Aqui nessas imagens a gente pode ver frango, coentro desidratado, feijão preto, atum fresco, alface americana, filé mignon sem gordura, grelhado, alface roxa, tomate e a castanha do Brasil. A carência e deficiência do ferro, ela leva um pouco mais a ser diagnosticada por ela não apresentar sintomas de forma tão rápida. Existe um exame que é a coloração de Pearson esfregaço da medula óssea, e ele não é usado diariamente porque ele é doloroso, ele é muito mais difícil e causa um incômodo. Existem alguns fatores que faz com que a carência de ferro, né, se amostre, que seria a pobreza, quando tem pouca ingestão de alimentos, o estilo de vida ou uma doença genética. Essa carência pode causar a anemia, que é quando as reservas de ferro estão aumentadas do normal, porém os precursores eritróides têm pouco recebimento. Outra coisa também seria o armazenamento de ferro é pouco, né? O que faz com a transferir. A anemia, ela tem concentração de hemoglobina abaixo de 11 a 13 e ela está dividida em dois estágios, quando o armazenamento do ferro é pouco e tem um aumento da transferrina livre, mas os valores da hemoglobina ainda se mantêm normal. No segundo estágio, tem o nível da saturação da transferrina despenca, isso causa um desequilíbrio e aumenta a porfirina dos eritrócitos. Isso não altera totalmente a hemoglobina. E quando tem a anemia ferropriva, ela é o esgotamento total de ferro, ela tem uma produção insuficiente de hemoglobina. Os sintomas são a fadiga, menor capacidade de concentração, palidez, dor de cabeça, tontura, e o tratamento é com suplemento e alimentos ricos em ferro. A sobrecarga do ferro, ela desenvolve a síndrome primária ou secundária, e a sobredosagem do ferro ela pode até causar uma intoxicação. Dosagens de 10 a 60 miligramas, elas causam problema no intestino, como diarreia sanguinolenta, um vômito, acidose e falência hepática. Os diagnósticos sempre são realizados com exames, com a suplementação em 12 horas. A síndrome primária, ela é causada
Ela causa as doenças hereditárias, como a HH, que é hemocromatose hereditária, mutações de genes, e isso interfere muito na absorção. A síndrome secundária, ela tem uma causa de sobrecarga. A síndrome secundária ela é causada por anemias que são carregadoras de ferro, a transferrinemia e outras. E elas acabam tendo uma absorção aumentada ou uma certa distribuição inadequada. O acúmulo de ferro chega ao máximo, né, sendo compartilhado em diversos órgãos, como fígado, coração, tecidos conectivos e endócrinos. Sintomas podem ser uma fadiga, uma dor abdominal, e isso pode desenvolver cirrose, fibrose, insuficiência cardíaca, e o tratamento seria com a fletomia, que é uma quelação de ferro, né, a mudança de estilo e diminuir os alimentos ricos em ferro. Resumindo, a digestão do ferro acontece pela hemocatarese, que é quando, a partir da fagocitose, né, maior parte do ferro está associado à hemoglobina, ocorre a fagocitose e a degradação das hemácias feitas por macrófagos. Essa interação de receptores específicos nos macrófagos com as hemácias inicia o processo de fagocitose, seguido da degradação dos componentes da hemácia. Os macrófagos separam os componentes principais da hemoglobina. E aí ele vai mandar para onde? Para a ferritina, que é meio extracelular ou intracelular, ou então para a ferroportina. Quando é armazenado no fagócito, é em forma de ferritina e levado para o meio extracelular. Quando chega no meio extracelular, tem uma ação da molécula de ceruloplasmina, onde converte o ferro 3+, né, em 2+, e aí ele vai transferir, passar para a molécula e vai passar para a transferrina. É um mecanismo importante da reciclagem do ferro e tem apenas uma parte da dieta. Como expliquei, pode acontecer pela absorção por transporte transcelular ou paracelular, e a maior parte da absorção acontece no duodeno intestinal. O processo de absorção do ferro acontece também no duodeno, e o ferro M, ele tem os complexos férricos quebrados na digestão e estão ligados pelos enterócitos como a ferroporfiria. O processo de digestão e absorção, eles são fáceis por causa do pH alcalino no duodeno, o que torna mais solúvel. O ferro não M, ele acontece do mesmo modo e podem ser retidos pelos enterócitos no transporte à membrana basolateral e se liga a transferrino no pool plasmático. No mecanismo de absorção, temos a difusão passiva, que o ferro é absorvido relacionada à concentração de ferro no lume, a absorção limitada, que é o intercessor, que é transportador de acordo com a energia, e também o ferro M se encontra na estrutura do anel protoporfirina das M-proteínas. O ferro M e não M, eles estão presentes no lúmen e é carregado por difusão ou receptor para o interior do enterócito. A separação do ferro M e não M, né? Essa separação do M acontece pela enzima oxigenase, entrando no pool plasmático. No final de todo o processo, a molécula ela é absorvida de forma intacta e a passagem do ferro é facilitada pela presença de ácidos orgânicos ou por polipeptídeos. A presença de fatores auxilia na absorção, como as vitaminas C e A, e o problema está ligado aos fitatos, que dificultam essas proteínas, né? Dificultam essa absorção. A proteína mobilferrina libera o ferro da ferritina ou transferrina. E as proteínas, elas estão envolvidas na transferência de ferro M ou não M da luz do intestino para o citosol.
As mucinas ligam-se ao ferro no pH do estômago, o que torna uma solubilidade, o que favorece essa absorção, né? Como havia dito, fica solúvel e fica mais fácil de atravessar até a membrana celular. O armazenamento do ferro é feito de forma no fígado, baço, medula, músculo, na forma de mioglobina. A maior concentração de ferro está no sangue. A hemoglobina atua no transporte de oxigênio dos pulmões. E por isso é importante que as taxas dela estejam normais, estejam adequadas. O armazenamento do ferro através da ferritina, que se encontra no fígado, baço, na medula, ajuda a indicar quando o ferro está em baixo. Já o armazenamento feito pela transferrina é uma proteína que liga ao ferro do sangue, né, e indica quando há uma alteração no sangue. A indicação de suplementos de ferro seria o sulfato ferroso e o ácido fólico, que ajudam na prevenção da anemia em caso de algumas doenças associadas a má absorção de ferro, em caso de gravidez, em caso de aborto e pós-aborto, que seria 40 mg de ferro por dia até os 3 meses depois do aborto. Crianças que necessitam da suplementação por algum diagnóstico, elas podem fazer essa suplementação de 1 mg de ferro elementar por quilo, né? A partir dos seus 6 meses de vida. Bom dia, meu nome é Letícia. Hoje eu sou estudante do Centro Universitário FAM e vou apresentar um pouco sobre o curso de nutrição. Hoje eu falo um pouquinho sobre o que é o cálcio no seminário de micronutrientes, né? O que seria o cálcio? O cálcio ele é um mineral essencial para o funcionamento do nosso organismo e sua principal função ela é diretamente relacionada com os ossos e os dentes, sendo responsável pelo funcionamento e desenvolvimento dos ossos. Nessa segunda parte, eu apresento um pouco sobre funções do cálcio. O cálcio ele tem como objetivo, né, de fortalecer e dar estrutura ósseas, participando da coagulação sanguínea, transmitindo impulsos nervosos e permitir a contração muscular e também mantendo o equilíbrio do pH sanguíneo. Está envolvido aí no sistema de todas as células do nosso corpo, tá bom? Distribuindo essas funções que eu informei. Aqui nos dados epidemiológicos eu apresento um pouco sobre algumas pesquisas que foram aí instituídas, tá bom? A primeira pesquisa, ela informa um pouco sobre cerca aí de 13 a 18% dos casos de osteoporose, elas acontecem dentre mulheres de 50 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, aí a OMS. E também temos essa segunda pesquisa, no qual o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que na inadequação da ingestão do cálcio, né, em 2018 e 2019, foi de 84% em indivíduos de diversas faixas etárias. Aqui podemos ver um pouco sobre recomendações nutricionais. A recomendação de cálcio por dia, ela varia um pouco aí com a idade da pessoa. Então, nem sempre a mesma recomendação que é para uma pessoa é para outra, né? Então, aqui a gente tem um exemplo com uma criança, né? Que aí a infância ela é uma fase da vida em que o cálcio ele é muito importante para a formação dos ossos, né? E o fortalecimento dos mesmos. E já uma pessoa mais adulta, já uma pessoa de mais idade, aí, uma pessoa de 50 anos, ela acaba tendo mais dificuldade da absorção de cálcio. Mesmo as duas precisando de uma quantidade um pouco maior de cálcio, é casos diferentes. Porque uma pessoa de 50 anos, ela precisa de mais cálcio por conta de problemas de saúde, para não ter osteoporose e evitar demais problemas referentes a isso. Aqui nessa tabela, a gente apresenta referente ao que eu acabei de informar, as idades, né, e as informações referente ao cálcio, quantos miligramas de cálcio é usado por dia, mais ou menos, entre essas pessoas. Aqui nós temos as principais alimentos fontes do cálcio, né? A maior fonte do cálcio ela é encontrada em produtos lácteos, né? Então, seria leites e derivados deles.
O cálcio, ele é encontrado mais ou menos em alguns alimentos que eu vou informar aqui. Aqui nós temos o queijo parmesão com 999 miligramas. Em excelente fonte, a gente também tem o queijo prato com 940 miligramas. O queijo requeijão cremoso, né, com 259 miligramas. A gente também tem o creme de leite com 83 miligramas, o leite fermentado com 72 miligramas. A gente tem apresentado aqui o iogurte natural com 143 miligramas e o leite desnatado também com 134 miligramas. Nessa foto, nessas imagens que a gente pode ver, é mais a demonstração dos alimentos mesmo. O queijo parmesão, queijo prato, leite fermentado, como informei aí, a absorção deles. Aqui a gente mostra um pouquinho sobre a biodisponibilidade do cálcio, né? Ele contém aí alguns produtos que inibem e dificultam a absorção do mesmo. Ele segue aí sendo uma quantidade que pode ser ingerida, fator primário na determinação da biodisponibilidade, e a fonte usada é considerada fator secundário, né? A gente apresenta também que o cálcio pela alimentação, ele tem em média 30% de absorção, que varia de acordo com o tipo de alimento. Aqui a gente apresenta um pouquinho sobre a carência e deficiência do cálcio, né? A deficiência, ela ocorre apenas em casos patológicos ou de extrema gravidade, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos referentes a isso. Como eu estava informando anteriormente, aqui tem escrito, né, a gente acabou colocando no slide, que normalmente a partir dos 50 anos de idade, homens e mulheres, principalmente na pós-menopausa, tem o balanço do ósseo negativo, ou seja, a gente já entra naquele caso de ter doenças, e aí ser uma informação um pouco maior, né, do adulto, acabar tendo aí uma possibilidade de usar maior quantidade de cálcio. As doenças associadas referente ao cálcio, ela vem sendo a osteoporose, a obesidade, doenças cardiovasculares e raquitismo, no qual a osteoporose nada mais é, como todos sabem, a doença do nosso osso, né, aí o desgaste do osso, digamos assim. E o principal fator associado à osteoporose é a secreção reduzida dos hormônios durante a menopausa e a andropausa. Por isso que uma mulher acima de 50 anos pode ter uma possibilidade maior de ter osteoporose. E a obesidade, ela está relacionada à ingestão do cálcio, né? Então, aí é o efeito sobre o gasto energético total, que não são completamente compreendidos ao nosso metabolismo. E a gente tem também o exemplo das doenças cardiovasculares, né, no qual o cálcio ele tem sido inversamente associado ao risco do infarto agudo do miocárdio, né? Então, aí a ingestão de cálcio ingerido sucessivamente, ela pode aumentar essa classificação de risco nas cardiovasculares, tá bom? Aí que a gente tem o raquitismo, que ele consiste na falha da mineração óssea em crianças e adolescentes, né? E o avançar da doença pode aí ocorrer convulsões musculares resultantes de baixa concentração de cálcio intracelular. Aqui a gente estuda um pouquinho sobre o excesso do cálcio, que está ligado com a digestão do cálcio em altas dosagens feitas por suplementos que podem causar toxicidade. Então a gente explica um pouquinho, né, aí sobre o excesso, que pode acabar tendo um câncer de próstata, mas não conta nenhuma determinação dos valores na UL. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a digestão do cálcio, que vem da fonte digestória. Aqui informando ainda referente à digestão do cálcio, o cálcio ele vem de fonte de ingestão alimentar, onde há a presença de vitamina D, que aumenta a permeabilidade do cálcio no intestino, fazendo que chegue mais cálcio na corrente sanguínea. O transporte do cálcio, ele ocorre por alguns órgãos, né, como rins, intestino, placenta se houver gravidez. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o processo de absorção do cálcio, no qual ele é absorvido pelo trato digestório por meio de transporte ativo, e garantem a manutenção de concentrações adequadas pelos organismos,
né? Então aí a gente acaba tendo umas informações mais relevantes referente à absorção do cálcio, referente ao mecanismo de absorção. Esses mecanismos, eles são mecanismos regulatórios que incluem o sistema endócrino. A excreção do cálcio, ela pode ocorrer por várias vias urinárias ou fecal, e também um pouco do cálcio pode ser excretado pelo suor, né? Então a gente tem várias formas: o cálcio fecal, que é a junção do cálcio não absorvido mais o cálcio do suco digestivo não absorvido, né? A excreção urinária, que é a junção da diferença de cálcio filtrado pelos rins e a taxa de absorção dos túbulos renais. E essas informações, elas são referentes à excreção do cálcio. Em relação à reserva e armazenamento, a gente tem aqui referente à absorção, ingestão e excreção do cálcio, né, que depende referente a isso. A eficiência da absorção no intestino ou até a retirada de cálcio dos ossos para que haja uma quantidade adequada desse cálcio no nosso organismo. A indicação de suplementação, ela existe, né, alguns suplementos que melhoram a biodisponibilidade do mineral. Entre eles, o carbonato de cálcio e o fosfato tribásico de cálcio, né, que melhoram a biodisponibilidade do mineral. Porém, só deve ser indicada em alguns casos. E por fim, a gente apresenta aqui as nossas bibliografias, as nossas referências bibliográficas.